na segunda-feira, esse propósito de reconstrução. E hoje, lição de número 3, e o tema é o quê? Foco, né? Foco. Temos que estar focados. Não podemos andar por aí distraídos, né? Como diz, igual uma barata tonta, perdido igual um cego em tiroteio. Misericórdia, não. Nós temos que ter o nosso foco, uma visão bem clara, né, irmãos, do nosso propósito, para onde nós estamos indo e aonde nós queremos chegar. E nessa caminhada, nós temos que manter o foco do início até o fim, amém? Imagina, eu sempre digo, a palavra diz em Eclesiastes, né, que os olhos do sábio estão aonde? Na sua cabeça, né? Deus colocou o olho e o pé na mesma direção. Tem como andar olhando para trás, irmãos? Tem como? Vai cair, né? Vai bater numa árvore, num poste, numa placa, vai cair num buraco, vai ou não vai? Então os nossos olhos e os nossos pés, eles estão sincronizados. Nós devemos olhar para onde nós queremos ir, né? Tem pessoas que ficam olhando para trás, ficam vivendo de passado, né? Já diz o ditado, quem vive de passado é museu, né, irmãos? Não, para de olhar para trás, olha para frente, olha para onde você quer chegar, olha para aquilo que você quer conquistar, amém, irmãos? Então vamos começar aqui na nossa folhinha. Diz assim, ó, você precisa estar focado, atento, olhando naquilo que quer para a sua vida financeira. Caso contrário, o que diz ali? Não prosperará. Por este motivo, não perca tempo. Com que, irmãos? Com distrações, né? Então, quem é que coloca distrações? O inimigo, né? O diabo, ele tenta distrair a pessoa do foco, do propósito, para quê? Para que ela não chegue no objetivo. Então a palavra aqui está dizendo, se mantenha focado, se mantenha olhando para o objetivo, não se distraia, né? A gente vê que a criança tem muito disso, tem ou não tem? A criança se distrai, né? Vai comer e às vezes fica brincando. É assim ou não é? Vai se vestir e aí fica se vestindo e fica brincando com a roupa, com o cadarço do sapato, né? Então a gente sabe, né, que a criança se distrai com facilidade. E nós não podemos ser crianças na fé, crianças espirituais que estão ali na igreja, que estão ali no culto, passa uma mosquinha voando, aí já dá aquela cochilada, né? Já dá aquela rateada, né? Já dá aquela bobeira. Não, temos que ser atentos e focados, né? Principalmente, né, irmãos, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai trazer a força que nós precisamos, né? A palavra de Deus vai trazer a direção, a luz que nós precisamos. Então temos que aprender a manter o foco. E aí diz aqui, olha só o exemplo de Neemias, né? Neemias capítulo 6, está na folhinha, versículo 3, diz assim, ó, e enviei-lhes mensageiros a dizer, faço não uma pequena obra, mas eu faço uma grande obra. Aí diz, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixaste e fosse ter convosco.
Então você sabe aqui que o inimigo, né, o Tobias, o Sambalate, eles estavam tentando distrair o Neemias, porque o Neemias estava lá construindo, reconstruindo, ele estava trabalhando, os inimigos estavam vendo o resultado do trabalho de equipe, do esforço, né, da liderança ali de Neemias, e aí o inimigo começou a tentar colocar distrações. Ei, Neemias, vem aqui, desce aqui, vem conversar conosco. Ei, vem cá, nós queremos te ajudar. Aí ele disse assim, olha, o que eu estou fazendo é algo muito importante. Amém? Ele valorizou, irmãos, a missão dele. Ele valorizou aquilo que ele tinha. Tem pessoas que ficam sempre olhando para a grama do vizinho. O que o vizinho tem é melhor, a grama do vizinho é mais verde, o vizinho é mais inteligente, é mais próspero, o vizinho se dá melhor, né? Então a pessoa está sempre focada na missão do outro. Não, Neemias, ele valorizou aquela necessidade que ele viu, né? Deus abriu os olhos de Neemias para a necessidade de reconstruir. E quando ele entendeu, né, que precisava de alguém para essa missão, ele se colocou na brecha, no propósito. Ele disse, olha, isso que eu estou fazendo não é pouca coisa não. É uma coisa muito importante. Amém? Tudo que nós vamos fazer, irmãos, nós temos que valorizar. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer, a palavra de Deus diz, fazer bem, como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Ah, mas eu estou só aqui cozinhando. Não, você não está só cozinhando. Você está alimentando a sua família. Você está criando memórias. A irmã Dani gosta muito de cozinhar, irmãos. Quando eu não estou na igreja, no culto, eu estou inventando uma coisa e outra para cozinhar. Por quê? Porque eu via minha mãe cozinhando, né? Eu estava numa igreja e a gente corria muito, irmãos, muitos cultos, muita gente para atender e eu comprava tudo pronto. Ia na padaria, comprava pronto, né? Fazia ali o almoço, mas de lanche, coisa assim, eu pegava pronto. E aí eu falei assim, meu Deus, que memória afetiva as minhas filhas vão ter. Eu lembro minha mãe com aquelas baciadas de cueca virada, bolinho de chuva, pão caseiro, pão de batata, né? Massa caseira. Eu falei, meu Deus, que memória afetiva minhas filhas vão ter, né? E aí comecei a me organizar para criar memórias, preparar elas para serem boas esposas, boas donas de casa, né? Para elas gostarem disso. Então não é só cozinhar, é preparar uma nova geração, né? É criar memórias afetivas, é alimentar a família. Cozinhar também é o quê? É administrar. Se a pessoa cozinha muito arroz lá, vai arroz fora, estraga. E aí vai chegar uma hora que no mês, o que, irmãos? Vai faltar. Vai ou não vai? Então também a questão de sabedoria para administrar, dispensa o recurso, precisa ou não precisa? Vai criar uma receita lá, a batata tá cara, vamos ao aipim, não é? Então precisa também essa sabedoria para administrar. Então tudo que nós vamos fazer, irmãos, não é bobo demais, não é pequeno demais, não. Nós temos que estar ali fazendo e servindo a Deus. O pastor está estudando nos domingos sobre José. José sempre foi fiel aonde colocavam ele. Ele era o filho mais novo, ele estava lá cuidando, né, trazendo recado dos irmãos, ele estava ali vendo ali, né, os irmãos, depois ele foi lá vendido, ele foi um bom servo, depois ele foi lançado lá na cadeia, ele se destacou na cadeia e ele foi fazendo com fidelidade, irmãos, e Deus sempre foi honrando. Deus honra ou não honra? Deus honra. Quem é que Deus honra? Aquela pessoa que é fiel. Tem pessoas esperando grandes oportunidades para ser fiel, mas a palavra ensina, seja fiel no pouco, e aí você vai receber o que, irmãos?
ou muito. Então, o Neemias, ele não desprezou. Ele não disse, eu posso deixar outro aqui construindo enquanto eu vou lá. Não, ele disse, essa é a minha missão. É aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou focar. Eu não vou me distrair, o quê? Com o inimigo. Amém? Não se distraia com o inimigo. Você tem um sonho, o inimigo vai dizer, não, mas a tua idade já está avançada, teu tempo já passou. Não, isso não é mais para ti. O inimigo vai tentar falar, irmãos. Mas mantenha no foco. Olha para o teu sonho. Olha para onde você quer chegar. E com Deus você pode chegar. Amém? Amém. Voltando aqui, irmãos, para a folhinha, Neemias estava tão focado, com os olhos na obra que tinha para fazer, que não podia parar para responder os adversários que o procuravam. Ele perdeu tempo com o inimigo? Ele perdeu tempo dando ouvido, dando trela, conversando com o inimigo? Não, ele não parou a obra, ele não parou de trabalhar, ele não parou de avançar. Por isso que aconteceu uma obra tão linda, irmãos, em tão pouco tempo. Esse muro aqui fazia 130 anos que havia sido derrubado. E o Neemias, em 50 e poucos dias, irmãos, focado, liderando o povo, pegando junto, eles reconstruíram aquilo que o inimigo tinha derrubado. Amém? Olha só o poder, de ficar focado na missão. Em pouco tempo, com a bênção de Deus, ele conseguiu levantar e ele conseguiu reconstruir. Mas por quê? Porque ele não dava trela para o inimigo. Quem é que ele ouvia? Quem é que ele consultava? A Deus. Neemias era um homem de oração. Tudo que ele ia fazer, ele consultava, ele perguntava para Deus, ele ouvia a direção de Deus, Deus abençoava ele e foi assim que ele conseguiu cumprir a missão dele. Aí diz na folhinha, hoje em dia, nos mantermos focados naquilo que almejamos alcançar, não é assim o que, irmãos, tão fácil. Temos que cuidar, é ou não é? Às vezes a mente, o foco tenta dar aquela viajada, mas você pega lá o teu foco, opa, é aqui, e aponta. É ou não é, irmãos? É um exercício. Aí diz assim, em um mundo cheio de informações e distrações, como redes sociais, aplicativos, séries na televisão, jogos e tudo aquilo que envolve o seu entretenimento, levará você a ocupar o que, irmãos? O seu tempo, Então, cuida com as distrações. Aquela pessoa que fala, eu vou parar aqui e mexer no celular só um pouquinho. Aí um vídeo leva outro, e a pessoa vai ali rolando a tela, Passando o dedo, rolando a tela, a tela do celular. E aí lembra o que, irmãos? Lembra aquele hamster, que fica correndo em círculo na gaiola? É ou não é, irmãos? E o tempo vai passando e as coisas vão ficando por fazer, Então cuide com as distrações. Tem que ter o tempo de lazer, tem que ter o tempo de descanso, mas tem que cuidar aquilo que muitas vezes o inimigo, o diabo, vai usar, para roubar o teu foco, para roubar o teu tempo, para roubar a tua atenção. Aí diz assim, contudo, precisamos nos manter focados naquilo que queremos. Você está distraído com o quê? Coloca lá num papel, na ponta do lápis.
Quanto tempo você leva para fazer cada coisa? O que você gasta mais o seu tempo no seu dia, né? Bota lá limite, dá para programar o celular, né? Bota limite, eu vou ficar tanto tempo só no YouTube, eu vou ficar tanto tempo só no Facebook, eu vou ficar tanto tempo só no Instagram, né? Eu vou ficar tanto tempo aqui só descansando um pouco a cabeça, né? Então coloca um tempo, coloca um foco. Você está distraído com o quê? Olha só o que diz em Abacuque 2, está aqui na nossa folhinha, né? Abacuque 2, versículo 2, versículo 3, fala assim, ó, Deus deu um conselho ao profeta Abacuque, dizendo assim, então o Senhor me respondeu e disse, olha o que Deus disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Amém? Então Deus, ele falou com Abacuque e falou, isso que eu tô te falando, a visão que eu tô te dando, você vai escrever bem grande. Amém? Você vai escrever bem grande, para quê? Para que até quando passe correndo, você possa ver, você possa lembrar e isso possa te manter focado. Amém? Então nós nunca podemos tirar os olhos, irmãos, da visão que Deus nos deu. Deus deu uma visão para Neemias reconstruir o muro. Ele tirou os olhos dessa visão? Ele tirou os olhos, irmãos, dessa visão? Não. Ele se manteve ali focado, olhando e fazendo aquilo. Amém? Então diz, escreve a visão bem grande, para que até na correria, quem corre no dia a dia aí? Viu? Para que até na correria do dia a dia, você possa se manter focado, olhando para a visão. Aí diz, porque a visão é ainda para um tempo determinado. Aquilo não ia acontecer na mesma hora, ia levar um tempo. Mas nesse tempo, ele não podia perder o foco. Ele não podia perder de vista o propósito dele. Aí diz assim, ó, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, se parecer que está atrasado, a palavra diz, espera-o, porque certamente virá. E o que diz? E não tardará. Então, se Deus falou, ele não mentiu. Se Deus falou, não vai atrasar, né? Deus não vai esquecer, não vai cair no esquecimento de Deus. Mas nós também não podemos esquecer. Nós também, né? Não podemos, né, irmãos, achar que Deus está mentindo. Não. O que Deus fala, Deus cumpre. Amém? Então mantenha o olho na visão. Voltando aqui para a folhinha. O conselho do Senhor foi o que o profeta escrevesse a visão. Eis uma dica muito importante. O que o nosso pastor diz? Traz a Bíblia, traz um papel, traz uma caneta. O que nós escrevemos, irmãos, nós estamos olhando, nós estamos pensando naquilo e nós estamos ali fazendo, né? A gente está usando muitos sentidos. Isso ajuda mais a gente guardar. Isso ajuda a gente não esquecer com tanta facilidade. O pastor Moisés, ele sempre fala, pega um papel, pega uma caneta, anota. Aqui o próprio Deus disse, né, para o profeta, anota, escreve a visão, né? Escreve ali a visão. Então, procura fazer isso, né, irmãos? Anotar, escrever o conselho do Senhor, dado ao profeta, né, sobre a visão, é uma dica muito importante. Escreva as suas metas. Se puder, cole na geladeira ou em algum lugar onde você possa ver
todos os dias. Quando sobrar um dinheirinho, o que eu quero? Eu quero trocar o jogo de lençol. Eu quero trocar as toalhas. Eu preciso trocar as panelas, né? De tempo em tempo a gente tem que trocar essas coisas. Tem ou não tem, irmãos? Tem. Mas se a pessoa não escrever, não programar, ela vai sempre empurrando com a barriga, aquilo sempre vai ficar faltando, é ou não é? E vai acabar gastando dinheiro o quê? Em besteirinha, né? Em besteirinha. Então bota aquela meta, né? Eu quero trocar lá o sofá. Eu quero pintar a casa. Eu quero reforçar o muro. Eu quero trocar o telhado. Eu quero fazer uma calçada. Eu quero botar uma lajota, né? Irmã Dani, eu quero estudar, né? Então, coloca no papel os teus alvos, os teus objetivos, aquilo a curto prazo, né? Para esse mês, para o mês que vem, e coloca aquilo a médio prazo e a longo prazo. E aí você vai olhando. Ali no escritório do pastor, né? Ele tem o que ele tem que fazer a cada mês, né? A palavra que ele precisa meditar. Em casa, né? Às vezes ele manda no WhatsApp, salva com estrelinha, né? O que ele quer, o que ele precisa, o que ele tá almejando, o que ele tá planejando, né? Volte e meia, ele vai ali, ele olha e ele marca e reenvia de novo, né? Então o nosso pastor, ele nos ensina bastante isso, né, irmãos? Então, voltando aqui para a folhinha, né? Escreve as suas metas, se puder, colhe na geladeira ou em algum lugar que você possa ver todos os dias, para assim se manter focado e nunca esquecer o que você realmente quer, né? E não só o que você quer, mas também aquilo que você precisa. Aí diz: vivemos distraídos e nos esquecemos do nosso alvo. Tudo é tão corrido, né? Porém, quando perdemos o foco do que desejamos e começamos a olhar para tantas outras coisas, acabamos o que, irmãos? Perdendo misericórdia. Acabamos perdendo tempo. E já diz o pessoal que tempo é dinheiro, né? Então você fica distraído, perdendo tempo, não rende tanto, não prospera tanto. Desculpa a irmã Dani falar, né? Assim, mas como diz aí, parece uma barata tonta. Anda em círculo, vai e volta, gasta energia, né? Gasta energia e não avança. E não alcança, né? Então, cuidado com as distrações. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. O tempo está passando e você não consegue chegar a lugar algum, né? E o dom tão precioso que Deus deu, que é a vida, vai igual uma pessoa coloca a mão embaixo de uma torneira, né? E aquela água vai escoando entre os dedos, né? E assim também a vida vai passando. A vida vai passando e não volta mais aquele tempo, e não volta mais aquela porção de vida. Por isso a importância de nos mantermos focados. Aí diz assim, o apóstolo Paulo era uma pessoa muito focada no alvo que ele possuía. Vamos meditar juntos? Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9. Diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, né? Todos na verdade correm, mas um apenas leva o prêmio. Aí ele dá esse conselho, correi de tal maneira, de tal forma, que o quê? Que alcanceis, né? Então ele falou, quando você correr, quando você fizer algo, faça com propósito.
Eu vou sair daqui, eu vou chegar ali. Amém? Esse é o objetivo, né? Não corra como uma coisa incerta, mas corra para chegar, para alcançar. Aí diz: todo aquele que luta, de tudo se abstém, né? Então, quando a pessoa vai se preparar para uma maratona, para uma corrida, para um exercício, ela se prepara antes. É ou não é, irmãos? Ela cuida da alimentação, para não ser uma alimentação muito pesada. Ela cuida da alimentação, para que a alimentação venha ali proporcionar a energia que ela precisa, a energia necessária para aquele exercício, para sustentar o corpo, né? A pessoa procura cuidar o sono, dormir, para estar descansado. A pessoa cuida da resistência, né? Ela começa ali com uma caminhada, vai aumentando a distância, vai correndo, vai preparando a musculatura para aquilo, né, irmãos? A mesma coisa. Tem pessoas que olham para o sonho e acham que é algo assim, ó, inacessível, inalcançável, né? Mas o que? Às vezes a pessoa não quer ter aquele crescimento, aquela preparação, né? Se desenvolver a ponto de alcançar aquilo. É mais fácil a pessoa dizer: tá na mão de Deus, se Deus quiser vai acontecer. É assim que vai acontecer? O corredor fica deitado, dormindo, comendo besteira, e ele diz: se Deus quiser eu vou ganhar a corrida. Vai ganhar, irmãos? Tem que ter o quê? Um preparo, né? Então, da nossa parte também precisa ter um preparo. Neemias não ficou lá no palácio do rei chorando as pitangas, né? Porque estava caído os muros de Jerusalém. Não. Ele se esforçou, ele foi, ele botou a mão na massa, ele motivou outras pessoas, né, irmãos? Então, isso é muito importante. Deus quer da nossa parte um envolvimento. Deus quer da nossa parte um esforço, né? Aí diz assim, ó: eles o fazem para alcançar uma coroa, um prêmio corruptível, que passa, né? Que se corrompem. Nós, porém, uma recompensa incorruptível. Ou seja, a nossa recompensa é eterna, né, irmãos? É eterna. É aquela riqueza que a traça, a ferrugem, que as coisas, o tempo desse mundo, né, irmãos, não destrói. Olha que coisa forte. Aí diz assim, ó: pois assim corro. Ele diz: é assim que eu faço. Eu corro. Não como uma coisa, o que, irmãos? Incerta. Anda para lá, aí a pouco anda para lá, aí a pouco vai para lá, aí daí a pouco vai para lá e não chegou a lugar nenhum. Ele diz: eu corro, mas não como uma coisa incerta, né? Aí diz assim, ó: corro, mas não como uma coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar, sem acertar nada. Antes eu subjugo o meu corpo e reduzo ao quê? A servidão, né? Então nós temos que usar o nosso corpo. De que maneira? Como servo, né? Como escravo, é dominar, é liderar sobre o corpo. O corpo não quer levantar, tá frio, vai lá, puxa pela orelha: vamos, trabalho te espera. Não é assim, irmãos? Vamos, trabalho te espera. A pessoa acorda atrasada, dá aquela correria, tudo embola, tudo enlia, é ou não é, irmãos? E aí a gente vai fazer as coisas correndo, quebra, estraga, estresse, irrita. Irmãos, isso vai trazer ira, isso vai trazer murmuração, isso vai trazer sobrecarga. Então, aqui diz: na preparação,
Você vai ter que subjugar o teu corpo. Amém? Você vai ter que subjugar o teu corpo, né? Aproveita as oportunidades, né? A preguiça vai dizer não, né? Não, fica descansando. Ah, não. Agora a sabedoria vai dizer o quê? Que tudo que nós aprendemos vai ser útil. Vai ou não vai? Vai ser útil. Que você possa ser como uma esponjinha, né? Que vai e absorve, aprende um pouquinho de cada coisa. Conhecimento não ocupa espaço, né? Conhecimento não ocupa espaço. Aprende, vai aprendendo. E aí isso vai agregando valor e qualidade, e isso vai ser um leque de oportunidade. Eu vi muitas irmãs, né, dona de casa, na pandemia, fazendo doce para vender, fazendo salgado para vender. Eu vi muitas irmãs que costuravam só para casa, que começaram na pandemia a fazer máscara para vender. E começaram o quê? Tirar dali um sustento, tirar dali um recurso, né? Então isso é bonito, aproveitar as oportunidades. Reduz o meu corpo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar o quê? Reprovado. Aí pergunta aqui, ó, o que você quer alcançar? Onde deseja chegar? Tem um espacinho, né? Depois você pode pegar com calma na tua casa, entrar no teu quarto, fechar a porta e pensar sobre isso. Onde eu quero chegar? Escreve ali alguns objetivos, né? Escreve ali alguns sonhos. Como você imagina a sua vida daqui 3 ou 5 anos? Irmã, me imagino mais velho. Isso é inevitável, né? Irmã, me imagino mais de cabelo branco. Isso é inevitável, né, irmãos? Mas o que você quer? Aonde você pode chegar daqui 5 anos? Quantos dias tem 5 anos, né, irmãos? Quantas oportunidades, dias de vida que Deus deu, né? Aonde a misericórdia, aonde o poder dele se renovou, aonde Deus espera mais de nós, né? Aí fala assim, ó, o que você tem feito? Irmã não estava fazendo nada. Então vamos mudar essa pergunta. O que você pode fazer a partir de agora para alcançar esses objetivos de 3 e 5 anos? O que você pode fazer? Ah, irmã Dani, eu posso fazer um cursinho. Amém. Ah, irmã Dani, eu posso me esforçar um pouquinho para juntar o dinheiro para fazer um curso para estudar. Amém. Ah, irmã Dani, eu posso fazer aqui uns quitutes para vender, para ter uma renda extra, para mim chegar a esse objetivo. Amém. Irmã, posso começar com coisas simples, cuidando com o desperdício, para não colocar dinheiro na lata do lixo. Amém? Né? Então, o que nós podemos fazer para alcançar, né, esse objetivo? Você já sabe qual é o seu alvo? Se sim, quais são as suas metas? Igual degraus, né? Quais são os degraus que vocês precisam subir para alcançar este alvo? Alguns, quando vêm que as coisas não andam, fazem o quê? Desanimam, param no caminho, perdem o foco, e isso faz com que as pessoas não cheguem, não alcancem. Aí diz, até as pessoas que estão à sua volta serão usados para fazer você desfocar. Talvez você vai falar lá do teu sonho, tem gente que vai vir e vai jogar um balde de água fria,
né? Colocar para cima às vezes é difícil, mas colocar para baixo nunca falta pessoa, né, irmãos? Por isso que Neemias, ele não foi conversar com o inimigo. Por isso que Neemias, ele era um homem de oração, ele ouvia Deus, porque Deus sempre coloca nós para cima. Deus sempre nos encoraja, né? Aí diz: foque, não se distraia com os empecilhos, com as lutas, dificuldades que surgem em seu caminho. Eles têm surgido com este objetivo. Qual o objetivo? De atrasar, de paralisar. Não perca mais. Diga: eu não vou mais perder tempo. Diga: eu vou ficar focado, avançando, prosseguindo e alcançando. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos, com alegria no coração.